Shalom a todos, Boker Tov. Hoje, no nosso trabalho de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon, uma lição a cada dia do Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, porque ele era Cohen e eu gosto muito de dizer isso. Nós estamos na sessão 2 sobre a fala crítica construtiva. Já falamos a primeira parte, a segunda parte, né? Parâmetros, aplicações práticas. Nós estamos na terceira parte, onde fala dos relacionamentos, né? Questões de relacionamento. Hoje, então, nós estamos no dia 84. Já estamos bem adiantados, sim. Dia 84, de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon, e é bem importante este dia, porque se você vem em ordem, bem direitinho, já assistiu o dia 83, nós vamos fazer uma correção. Eu lá no vídeo 83 eu já coloquei essa correção, tá? Mas lá no fixado no topo, eu acho. Se não está na descrição, está fixado no topo, se eu não me engano, sobre uma frase que eu disse que ficou parecendo outra coisa. E nós vamos continuar com esta palavra, a palavra shidur, e então houve um pouco de desentendimento e me foi cobrado isso, me foi pedido. Aqui no dia 83, nós falamos daquele... eu vou ler o comecinho. Vimos que é proibido tentar envolver alguém numa situação em que a pessoa não desejaria se estivesse ciente de fatos. Então, quando você vai, por exemplo, fornecer informações incorretas acerca de um eventual shidur ou empregado. Quando eu disse essas palavras, shidur ou empregado, ficou parecendo assim, porque eu escutei, né? Eu sempre vejo os vídeos depois, às vezes antes que posto ou depois, mas para ver se houve algum erro, então para poder corrigir, porque eles não são editados assim, cortados e tudo mais. Quando eu falei shidur ou empregado, ficou sonoramente parecendo assim, shidur é o empregado, ou shidur é empregado, como se eu estivesse traduzindo a palavra. Então eu quero que fique claro aqui, que nós falamos lá sobre quando você quer unir pessoas, né? Então shidur é aquele encontro para casamento, né? Quando você faz aquele trabalhinho de casamenteiro ali, né? E o empregado, então eu quis dizer shidur e o empregado, quando você quer que aquela pessoa seja empregada e acaba não fornecendo as informações para aquela pessoa que vai contratar, e que se ela soubesse das informações, não o contrataria. Então é isso que quer dizer. Hoje no 84, nós vamos entender melhor, porque realmente ficou parecendo mesmo que eu estava falando aquilo. Eu vou servir a água aqui, que eu esqueci de servir antes, para nós não gastarmos tempo, e sim ganharmos tempo. Porque quando nós estudamos não fazer Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon, nós estamos ganhando tempo e aproveitando bem o nosso tempo. Quem não está fofocando, quem não está sendo maledicente com as pessoas, com as coisas em si, com os acontecimentos, com os seus relacionamentos, está ganhando tempo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nirah bidvaro. Então não vamos perder tempo, vamos ganhar tempo. Dia 84, de não fazermos Lashon Hara, de fazermos Shmirat Lashon, que diz respeito ao dia 24 de Kislev, do primeiro ciclo, ou 25 de Sivan, do segundo ciclo. Sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Sharon, os caminhos da Torá, e eu sou a Sharon. Vamos ler a máxima primeiro. E vamos nos caminhos da Torá. Caso não tenhamos sucesso numa reconciliação, na primeira ou na segunda tentativa, não podemos desistir nessa luta sagrada. Como nós estamos falando de relacionamentos, isso já deu para entender, acho que nos 2 ou 3 vídeos anteriores, nós viemos falando sobre isso. Então, no 83, a máxima era: Moshe lutou para fazer as pazes com aqueles que se opunham a ele descaradamente. Lembra, nós citamos Korah, né? Sempre é muito citado Korah nesse momento aqui de relacionamentos, e alguns vídeos antes também. O caso de Korah, aquela rebelião contra Moshe Rabbeinu, ela é muito
ela é muito explicativa, é um exemplo perfeito de Lashon Hara, né? Ele fez Lashon Hara, ele prejudicou, ele depreciou, ele deixou poeirinha, porque muitas pessoas, né, e sábios, por sinal, acabaram ficando do lado dele. E nós vamos lembrar nos nossos dias de hoje, da fake news, né? A fake news, seja lá que lado você esteja de qualquer assunto que seja, fake news faz muitas pessoas aparentemente idôneas ou até sábias ou assim, pessoas cultas a caírem no conto do vigário, como se diz, não é? E acabam tomando atitudes lachonarentas, essa palavra é inventada por mim, sem ter muito motivo, né? A motivação foi o Lashon Hara, foi aquela incitação, e Cora é um exemplo ótimo disso. Ele vai continuar usando Cora de alguma maneira. Então, no dia de hoje. Então, a máxima novamente: caso não tenhamos sucesso numa reconciliação na primeira ou na segunda tentativa, não podemos desistir nessa luta sagrada, porque nós estamos em busca de Shalom. E a paz aqui não significa não termos guerra. Às vezes nós precisamos lutar para conquistar Shalom. Às vezes, aqui o subtítulo aqui é quando fatos podem ser omitidos. Vejam que é uma continuação. No dia 83, sugerindo o relacionamento. Então vai sugerir aquele emprego, vai sugerir, né, um relacionamento de negócios e vai sugerir aquele shidur. Aqui, quando fatos podem ser omitidos. Às vezes, o Rav pode permitir sugerir um shidur e temporariamente ocultar informação que poderia impedir a realização do shidur. Então aqui um Rav, né? Ele pode permitir sugerir um encontro com o intuito de casamento. E nesse momento, temporariamente ocultar algumas informações que poderiam impedir a realização do shidur. Aqui, por que temporariamente? Porque ele não pode omitir informações a qual as pessoas não gostariam de se encontrar com o intuito de casamento, persistir nessa omissão por muito tempo. Por quê? Porque a pessoa pode se apaixonar por aquela outra pessoa, então aí, e ser aquilo muito sério. Então, nós temos que evitar isso, nós precisamos entender que algumas coisas nós podemos omitir temporariamente, mas não o tempo todo. Ele vai explicar o quê. E para a nossa vida de agora, para nós trazermos na nossa realidade atual e na nossa realidade Bnei Noach, nós vamos ter que entender, primeira coisa, que esses ensinamentos são antigos, que esses ensinamentos são focados, são direcionados ao povo judeu que tem, ou que tinha muito mais antigamente, mais ainda do que hoje, mas isso ainda existe, o costume de ter aqueles casamenteiros, aquelas casamenteiras, e um costume muito forte de, seja famílias, sejam para negócios, tudo era muito, né, ou mesmo pelo fato de casar judeu com judeu, isso era muito, novamente a palavra, muito pontual, muito importante, né, que as pessoas se casassem, não só entre elas, mas as famílias, isso era muito negociado. O casamento judaico, eu quero que você case, minha filha, eu quero que você case com fulano e ponto final. Não é obrigatório, e não era obrigatório, você não seria obrigado a casar com aquela pessoa, porque o pai e a mãe têm negócios com a família ou porque simplesmente estão te mandando. Mas isso era uma sugestão muito acatada, né? Então fica como se quase uma ordem, mas não há isso, tá? Você não era obrigado. Mas nós vamos entender para os dias de hoje e trazer para a nossa realidade Bnei Noach, que as pessoas estão, como nós estamos aqui conversando sobre isso há muito tempo. Tem uma playlist dos 13 aos 60 para Bnei Noach. São poucos vídeos, mas nós estamos começando a entender isso, que nós viemos de uma grande maioria de outras religiões. Alguns não, outros sim, outros nunca foram devotos de coisa nenhuma, mas enfim,
hoje então se dizem Bnei Noach, somos Bnei Noach, seguidores do judaísmo. Então nós vamos seguir a mesma rota, a mesma tradição, mas nós vamos encontrar alguns problemas aqui. Por quê? As pessoas, né, o adolescente, aí passou daquela fase de adolescente, sei lá, tem lá seus 20 anos, está em idade de casar, quer se casar, quer encontrar alguém. E como é que eu vou fazer se eu sou um Benoah? Eu preciso de uma Bat Noah. Não há uma obrigação, como há no judaísmo, né? O judeu é obrigado a casar, né? Esse é o certo, pode até transgredir, mas aí temos problemas mais sérios ainda. Então eu quero me casar com um Benoah, eu sou uma Bat Noah. Onde está este Benoah? Como eu faço, não só para encontrá-lo, mas como é que eu vou entender aqui? Que mesmo não sendo uma obrigação, é quase impossível, né? Nada é impossível para Hashem, mas é muito difícil e é sim quase impossível, não para Deus, mas para nós. O relacionamento é marital, né? De marido e mulher, de casamento, com pessoas de religiões diferentes, ou pior, de pessoas, de uma pessoa que segue o judaísmo, que é muito sério, não é só uma religião, mas é uma tradição, é um modo de vida. Com uma pessoa que é completamente oposto, ou que é idólatra, não tem condições. Então, nós precisamos trazer para os nossos dias de hoje e fazer promover esses encontros. Mas saber o nosso limite, tanto no promover os encontros, como achar que podemos decidir pelas pessoas, não podemos, já vimos isso em outros dias, e também como fazer isso de forma que nós não omitamos informações que a pessoa nem queria conhecer aquele lá. Então, só porque você é um Benoah e que é uma Bat Noah, eu vou te empurrar essa daqui. Eu vou, sabe, sendo que eu sei algumas coisas dela que talvez você não quisesse conhecê-la por conta disso. Então, nós precisamos chegar no limite temporário para que isso não vire amor, paixão, a pessoa não esteja... Enfim, vamos entender. Às vezes, vou ler novamente, né, porque me falei demais. Às vezes, um Rav pode permitir sugerir um shidur e temporariamente ocultar informação que poderia impedir a realização do shidur. Ocasionalmente, existe uma situação em consequência da qual as pessoas podem relutar em considerar um shidur com uma determinada pessoa ou família, apesar de realmente a situação não justificar tal relutância. Veja aqui que ele coloca com uma pessoa, com uma determinada pessoa, né? Ou família. Vejam que é como se as famílias se casassem, né? A minha filha casa com seu filho, nossas famílias se casam. Era muito valorizado mesmo, né? Bom, nada nos impede nos impede não, porque se um filho casa com uma Bat Noah, provavelmente os pais também são Bnei Noach, porque nós estamos aflorando, desabrochando os adolescentes e as crianças neste nosso meio. Nesse caso, e aqui fala assim, ó, que apesar de realmente a situação não justificar tal relutância, né, sabe-se lá qual é a realidade, a pessoa não quer. Mas nós vamos entender que não há uma obrigação, tá? Ninguém é amarrado para casar com o outro. Nesse caso que um Rav pode pedir uma reunião inicial. E isso aqui está entre parênteses, ó. E às vezes até uma série de reuniões, sem que o fato pertinente seja mencionado. De tal forma que, quando ele for finalmente revelado, a pessoa tenha uma chance de ser julgada com justiça, olha só, julgada com justiça. Quer dizer, o Rav pode permitir, que nós estamos falando do Rav, então vamos dizer assim, o líder da comunidade, Bnei Noach, ele pode permitir algumas reuniões casamenteiras, ou reunião shidur, assim, ou duas pessoas, vamos dizer assim, uma vez, duas vezes, sem dar aquele motivo nítido. Não está nítido aqui que eu quero que você case com ela, por isso que estamos nos reunindo, mas para que se conheçam. Então não só uma reunião, mas várias reuniões, ele pode permitir isso, para que as pessoas se conhecendo acabem
por si só gostando. Por exemplo, você tem uma família lá, né? Você é Bnei Noach, conhece uma família Bnei Noach, existem dois, um casal, né? Uma família tem um guri é coisa do Rio Grande do Sul, a outra família tem uma guria, que é do Rio Grande do Sul também, esse termo. Então tem um menino, né? Um adolescente, uma adolescente, um jovem, uma jovem. Em cada família vocês se visitam, vocês promovem esse encontro, eles ficam ali, você está conversando, os casais aqui estão conversando sobre o Shabat, convida para o Shabat, por exemplo. Né, conversa sobre negócios, outras coisas, os dois jovens estão ali conversando, perguntando sobre a escola, perguntando do que gosta de fazer, dos seus hobbies, papapá. E aí você faz esse encontro uma vez com a família, depois você faz novamente. Isso, você não está dizendo assim, vamos lá na casa de fulano jantar na família, porque eu quero que você case com a filha dele. Não, você vai e nem insinuar isso, vai simplesmente visitar aquela família, você vai promover esses encontros assim inocentes, não é? Para que eles se conheçam, para que isso seja uma coisa espontânea, de vontade. Então, um vai sentir que quer realmente conhecer o outro ou não, né? Porque existe o ou não aqui também. Não é que nós não vamos obrigar o nosso filho nós não vamos fazer isso, entenderam? Tá? Nós somos Bnei Noach, e nós não vamos fazer isso. Nem o judaísmo fazia isso ou faz, né? Algumas coisinhas no passado. Nós não vamos fazer isso nunca, né? Obrigar uma pessoa. Mas nós vamos dizer, olha que bonito, olha que bonita, como ele é inteligente. Ele vai começar a olhar, conversar. Então pode ser sugerido várias reuniões sem o intuito ponto ali mesmo no i, e para que as coisas aconteçam com calma. No entanto, é proibido omitir a informação até depois que a outra parte tenha desenvolvido sentimentos fortes e positivos sobre o shidur, pois nesse ponto será negada a parte a oportunidade de atingir uma decisão objetiva, e ela terá sido vítima de desonestidade e de manipulação. Quer dizer, você acaba se apaixonando, uma desonestidade aqui, não foi contado, viram que estavam se envolvendo, mas não foi contado aquela informação que faria diferença, né? Aqui ele já está envolvido e se sentindo manipulado, e nós não queremos fazer isso. Nós queremos povos e pessoas e famílias e filhos e cidadãos e seres humanos livres de pensamento, né? Livres de procurar o que querem para a sua vida, livres para escolher. Nós vamos só dar aquela coisa assim de mãe e pai, né? Ou de casamenteiros. Nós vamos empurrar, mas nós vamos respeitar a escolha de cada um. Bom, evidentemente, essas decisões não podem ser tomadas por um shadchan. O shadchan é justamente o casamenteiro, muito comum no judaísmo. Muito mais comum no judaísmo antigo, né? Na antiguidade, do que hoje, mas ainda muito comum. Evidentemente, essas decisões não podem ser tomadas por um shadchan, que é o casamenteiro, e em hipótese alguma pela família envolvida. Somente uma autoridade qualificada em Torá deve decidir esses assuntos. Esta parte não diz muito respeito a nós e nem mesmo a eles neste momento atual, mas acontecia no passado. Quem acabaram resolvendo procura o rabino. O rabino sofria, né? O rabino sofre até hoje. Procura o rabino resolve. Puxa, aqui não pode a família dizer, olha, agora que você sabe disso, mas já está passando. Enfim, não são decisões que a família deve tomar. Então, o que é que nós, como Bnei Noach, vamos fazer? Para nós não precisarmos chamar o rabino, embora se nós quisermos, podemos. Né? Também existe o líder da comunidade e tudo mais. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos evitar de promover a união, de promover não é a união propriamente dita, mas de promover esses encontros, de promover esse chegar mais perto,
promover eu esqueci o nome. Se nós temos coisas omitidas ali, então nós não vamos deixar que isto vire um costume, os encontros, principalmente se nós percebermos que está havendo ali sentimento, intuito de casar realmente. Então, um encontro, tudo bem, no segundo, mas aí você vai chegar e vai dizer, olha, eu gostaria de dizer que é o seguinte, ela mora lá do outro lado do mundo, você aqui. E isso seria alguma coisa que a pessoa não queria, ela já tinha dito antes, olha, se for uma pessoa que mora muito longe, tiver que me mudar, eu não quero, não é? Então você promoveu esses encontros, sei lá, virtual ou viajar no meio de campo ali, no meio do país, e você vai dizer isso bem depois, ela não é daqui, ela mora lá em outro... Não, essas coisas não podem ser omitidas. Então nós podemos procurar o líder sim, mas o que nós vamos fazer como Bnei Noach é deixar as coisas claras. O nosso caso aqui, ele é mais delicado. Nós vamos deixar as coisas claras. Inclusive para o casal que nós estamos querendo unir, por exemplo, né? Aproximar, era essa palavra que eu queria usar antes. Então, quando eles já estiverem muito próximos, não adianta mais. Nós vamos ter aqui fazer isto antes, né? Então, sei dessas coisas sobre você, sei dessas coisas sobre ele, vocês gostariam de se conhecer? Ou se conhece e no segundo encontro já fala. Eu me enrolei aqui para explicar e repetir meio que um pouco demais, porque isso parece ser simples e porque isso parece ser sem importância. É só um encontro, é só um namoro. Não é. Nós queremos seguir dentro da nossa realidade Bnei Noach, nós queremos e vamos e estamos seguindo o judaísmo. Então, o namorico com um, o namorico com outro, o crush aqui, o crush ali, a ficação com esse, o beijo na boca aqui, o beijo na boca lá, não é a nossa realidade. Não é o nosso desejo, não é o nosso norte, não é a nossa procedência com os nossos filhos. A procedência com os nossos filhos é a mesma maneira de agir do judaísmo, que é que se conheçam, que não tenham contato físico, que se gostem antes da resolução de casar. Né? Então não tem a ficação, não tem os namoricos, nós vamos promover esses encontros para dali sair uma união verdadeira, né? Vai saber, de repente já acerta na primeira, sua alma gêmea. Esse é o intuito, né? Formarmos famílias, né? Crescermos como pessoas e crescermos também em pessoas, quer dizer, termos filhos, aumentarmos as famílias, sermos felizes, e servirmos à humanidade, a Deus, porque a família é um exemplo de algo que pode dar e deve dar certo, não errado. Então, a nossa procedência é a mesma nesse sentido. Não vai encontrar com um hoje, com outro amanhã, ou com outra e tudo mais. Nós prezamos, inclusive, pode você achar que é uma coisa meio, mas isso aí não vai rolar, vai ser muito difícil, inclusive a pureza, né? A pureza. A pureza de quem? A pureza sexual, por exemplo, de ambos. Viu como é difícil? Não é tão fácil assim, não é? Então, por isso, eu estou repetindo e explicando muito bem. Esta foi a parte do Lashon Hará. O que significa aqui Lashon Hará nesse pequeno texto? Você não está falando mal nem deixando de falar. Vejam como é abrangente o termo Lashon Hará. Aqui são aqueles momentos em que é permitido que você omita, né? Você Rav, você líder, você pessoa que está apresentando os outros. E até que ponto você pode omitir informações que a outra pessoa não ia querer nem conhecer aquela se soubesse. Até que ponto e quando vem a proibição, né? É engraçado, né? Mas é muito interessante. E sabe de uma coisa que é bem boa quando dá certo? Eu quero dizer uma coisa para vocês que estão chegando aí agora, ou que acompanham há muitos rabinos, ou também assim comunidades de Bnei Noach, mas nunca tinham entrado num canal que fala diretamente sobre nós, Bnei Noach, na prática, como eu tento fazer.
Eu tenho uma notícia bem boa. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Eu vou dar a boa primeiro. A boa é que, pasmem, funciona. Funciona. Você pode encontrar a sua alma gêmea sem ter uma lista de crush. Sim, você pode viver no ocidente cheio, não só de mídia, mas cheio de apelos sexuais, apelos de consumismo, apelos não sei do que. Você pode sim viver aqui e ter uma conduta e um pensamento, uma falação e um sentimento do seu coração judaico. Por isso nós trazemos bem para os dias de hoje. A notícia, então funciona. Quero que saibam que funciona. E é muito, muito, muito puro e elevado esse relacionamento. E a notícia que não é muito boa é que ainda são poucas as pessoas que têm gerações Bnei Noach, né? Seguidores do judaísmo sem ser. Então, por exemplo, assim, você ter hoje aqui a sua avó, bisavó, né? Avô, bisavô Bnei Noach, né? Essas coisas ainda estão difíceis, né? Então, nós estamos no começo. Talvez isso leve um tempo, mas quero dizer que funciona e é muito, muito lindo e bom. Perseverança. Agora nós vamos entrar então no Sefer Shmirat HaLashon, perseverança, e nós vamos falar da máxima que foi dita no começo. David declarou, vou beber uma água aqui primeiro. Hameler, né? O rei Davi. David declarou: procura a paz e persiga. Isto está no Salmo 34, versículo 15. Os sábios comentam: procura a paz para os teus entes queridos e persiga para os teus inimigos. Lembra da máxima aqui? Quando você, né? Caso não tenhamos sucesso numa reconciliação na primeira ou na segunda tentativa, não podemos desistir, temos que perseguir. Então, procura a paz para os teus entes queridos e persiga para os teus inimigos. Procura a paz onde vives e persiga em outros lugares. Procura a paz com teu corpo e persiga com todos os teus recursos. Procura a paz para ti mesmo e persiga para os outros. Procura a paz hoje e persiga no dia seguinte, no dia de amanhã. Esta exortação final significa que nunca devemos desistir de fazer as pazes. Pelo contrário, devemos persegui-la hoje, amanhã, depois de amanhã, até alcançá-la. E vocês concordam com isso? Vocês concordam que nós devemos buscar Shalom, perseguir Shalom? Está difícil continuar? Aqui a paz mesmo, no sentido de paz? Ou simplesmente nós temos que chutar o pau da barraca e que fique tudo uma baderna, uma luta? Como nós estamos vendo o mundo hoje? Eu não vou dar datas aqui, né? Mas nós tivemos coisas horrorosas no passado judeu. Isso repercute, isso respingou e respinga em nós, Bnei Noach. Hoje, muito mais do que antigamente, porque hoje nós somos realmente seguidores, nós somos comunidades, nós somos, mesmo que não exista uma comunidade, nós somos Bnei Noach, né? Não é decoração, eu gosto muito, é decoração, não, é decoração, é de atitude, é de observância da Torá de Hashem, é de costume, é de cumprimento dos preceitos, não é? É de respeito e é de obediência às 7 leis. E todas aquelas que vêm através das 7 leis de Noach. Então, nós estamos perseguindo a paz, nós estamos buscando a paz, nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo, nós estamos sendo atacados de alguma maneira antissemita por aí? Estamos. Estamos. Se você não percebeu isso ainda ou não foi atacado desta maneira, que bom para você. Mas nós estamos lutando pela paz. Nós estamos perseguindo.
nós estamos pelo menos tentando colocar na cabeça de algumas pessoas, não enfiar lá dentro, mas simplesmente mostrar, né, a Torá, porque é o que nós podemos fazer, fazer com que a Torá seja conhecida, fazer com que a Torá seja observada, fazer com que as pessoas não entrem num barco furado, numa canoa furada de ódio gratuito, sem sequer conhecer a história, pior, sem sequer conhecer a Torá. E nós estamos vendo isso se repetir. Então, no passado, aquele horror que aconteceu, né, de holocausto e tudo mais, não quero ficar falando, porque teve coisas depois, teve religiões que perseguiram o judeu, que não foi só aquela que nós conhecemos, mas outras bem parecidinhas aqui. Tudo isso que aconteceu foi muito lutado naquela época, que isso não se repetisse, e isso está se repetindo de uma maneira moderna. Então nós não queremos. Então nós vamos lutar por Shalom. Então nós vamos perseguir para o inimigo Shalom. Nós vamos nós vamos perseguir para o dia de amanhã, como ele diz aqui, o rei Davi. Gostei muito, isso aqui é bem importante e é muito estudado. É estudado no Vaikra Rabá, por exemplo. Então você vai ver ali, persiga a todos com todos os teus recursos. Desde mudar onde você mora, persiga a paz com todos os teus recursos. Persiga a paz aqui, ó, para os teus inimigos. Persiga para os outros. Procure a paz, persiga para amanhã. Se as fortes cordas que puxam uma carreta forem esticadas muitas vezes, ficarão enfraquecidas e acabarão rompendo. O mesmo vale para a briga, para a guerra. Mas se nós não conseguimos fazer as pessoas entenderem, apresentando a Torá, mostrando a Escritura, que é o que nós estamos fazendo e podemos fazer, mostrando que você precisa ter o conhecimento, e mesmo quando você tem o conhecimento, não existe justificativa para ódio gratuito, e o ódio que não é gratuito nem é bem-vindo. Então nós não queremos justificar nenhum tipo de ódio, nós queremos buscar a paz. Como nós estamos fazendo isso, o mesmo vale para a briga, então o mesmo vale para essas lutas, essas guerras e esta ignorância. Porque de todos os males da humanidade, no meu singelo entendimento, a ignorância é toda a causa de sofrimento do ser humano, toda a causa. E você pode entender ignorância aí como você quiser. Ignorar a lei de Hashem, ignorar que nós somos passageiros aqui, ignorar que existem eternidades e eternidades, ignorar que nós temos o livre-arbítrio para nós escolhermos pelo caminho certo. O livre-arbítrio é uma possibilidade, não é uma opção de eu estou escolhendo pelo errado porque tenho livre-arbítrio. Não, ele é uma possibilidade de você não escolher justamente o errado. O livre-arbítrio é a escolha de usá-lo, né? Então, esse não é um momento somente aqui de nós falarmos dos casamentos, dos empregos, de omitir uma coisa ou outra, mas é de buscarmos paz. E quando nós buscamos uma família, construir uma família, nós buscamos Shalom. Não existe nada mais harmônico e que traz harmonia dentro de um lar do que a paz, do que Shalom Bait. Quem tem harmonia e paz dentro de casa, como será que lida com as coisas da rua? Como será que lida com essas coisas que estão acontecendo? Como será que lida com tragédias, terrorismo, saques, estupros, sequestros e tudo mais? Não gostaria de falar as palavras? Falei. Como que nós lidamos quando nós temos harmonia dentro de casa? Como nós lidamos com o nosso dinheiro, com a nossa parnassá, com as nossas depressões passageiras, com as nossas alegrias? Como que nós lidamos com este mundo? Como que nós lidamos conosco
como que são os nossos relacionamentos quando nós temos e quando nós não temos Shalom Bait. Então, um lado do livro, uma página do livro tem tudo a ver com a outra página do livro, porque são famílias assim que nós queremos ajudar a construir com paz e sem ignorância. Não permita ser ignorante dentro da sua casa. Não permita a ignorância na família que você construiu, porque nós já temos que lidar com a ignorância, às vezes, da família de onde nós viemos, né? Eu já tive aqui relatos de pessoas que têm problemas com a família, às vezes até mesmo antissemitismo. Então, continuando. Eu falei das cordas, né? O mesmo vale para a briga. Caso não tenhamos sucesso numa reconciliação na primeira ou na segunda tentativa, não podemos desistir nessa luta sagrada. Aqui nós não estamos falando dessas guerras horrorosas do mundo, mas uma contendazinha entre amigos, por exemplo, entre pessoas, que nós temos o condão, que nós temos a capacidade de evitar ou de acabar com essa briga. Então não vamos desistir. Vamos lá tentar reconciliar aquelas pessoas uma vez, duas vezes. Vamos tentar nos reconciliar com aquela pessoa uma vez, duas vezes, três vezes, quantas forem necessário. Por quê? Porque nós estamos fazendo o que o rei Davi disse, perseguindo a paz, né? Se não conseguirmos, não, estou mais para cima. Em última instância, a nossa realização chegará. Se não conseguirmos o resultado com os primeiros que brigaram, porque foram superados pelo apetite de triunfo e estão cegos à verdade, talvez precisemos influenciar aqueles que entraram numa briga que não é deles. Aqui nós podemos entender bem os dias antes, lembra? Nós íamos falando sobre competição, nós íamos falando, deixa eu ver se eu pego os títulos aqui, falando sobre competição, falando sobre a necessidade de honrarias, falando sobre a necessidade de estar com a razão, falamos também sobre aquele fato de nós pegarmos, nós nos doermos pelas brigas dos pais, da família, em que momento isso diz respeito a nós, em que momento não diz respeito. Aqui nós tínhamos relacionamentos potencialmente nocivos, acabando com uma amizade prejudicial, vários vídeos sobre justamente isso que ele está dizendo aqui. Então, quando nós não conseguimos resultado com os primeiros que brigaram, porque foram superados pelo apetite de triunfo, estão cegos à verdade, sim, porque quando você quer ganhar, vencer, você nem sabe quem é a verdade ou deixa de ser. Você vai lá e quer brigar. E quando nós começamos uma briga mesmo, né? Não precisa ser uma guerra, mas uma guerra mais, mas uma briga, né? Entre semelhantes, o Yetzer Hara, ele fica tão alimentado, que chega um momento que nem é mais você que está brigando com aquela pessoa. É o seu Yetzer Hara com o Yetzer Hara daquela pessoa. E onde que está o Yetzer Tov? Ele está ali só esperando que alguém tome consciência, que alguém persiga a paz para que ele possa... Tudo bem agora? Vamos falar sobre a nossa inclinação pura, positiva, não sobre a nossa má inclinação. Vamos colocar o Yetzer Hara para dormir, porque é os dois que estão brigando, ele já não é mais nem a pessoa, já perde o senso, né? Como tem gente que fala, a espuma no canto da boca, fica bravo, fica raivoso, se vai a sabedoria, se vai tudo. Então nós não vamos desistir. E quando diz ali entrar numa briga que não é deles, é justamente aquele fato que também já foi comentado aqui. Quando é que você deve tomar as broncas, as brigas dos seus pais? Ou quando você deve simplesmente desobedecer, né? Ou não se envolver. Nós temos os vídeos aqui dos dias do Hafetz Haim. Dessa forma, poderemos salvá-los da amarga retribuição que é a consequência da luta. A retribuição, quando a gente fala, fazem as coisas, parece que é business com Deus só para ganhar alguma coisa em troca. Bom, que seja uma recompensa benéfica, meritória por termos méritos, não é? E não uma recompensa negativa da própria contenda, uma consequência que às vezes nem tem volta, uma má recompensa, uma recompensa que nós mesmos acabamos cavando para ter, não é? Então a retribuição é a consequência
da luta. E qual é a consequência de uma luta? Luta armada, de uma brigaiada sem motivos, por exemplo, dentro de casa, para quem tem razão, quem não tem, esse tipo de coisa. Qual é a consequência? É boa? Eu nunca vi. Nunca vi. Bom, que é a consequência da luta, né? Retribuição, que é a consequência da luta. Assim como Moshe, que salvou On e os filhos de Korah. Novamente ele vai colocar aqui On, os filhos de Korah, que por conta de todo esse processo de tentar fazer com que compreendessem, com que baixasse a guarda, baixasse a bola, não fossem ignorantes, enfim, foi evitado que eles também caíssem naquele buraco, que eles também fossem sugados pela terra, como foi Cora e todos aqueles que estavam ao seu lado na rebelião contra Moshe Rabbeinu. Mais uma guitia. Esse foi o vídeo de não fazermos Lashon Hara, fazermos Shmirat Lashon. Esse dia de hoje não é um dia muito simples de nós trazermos. Acaba que não fica muito interessante quando nós olhamos de fora ou quando nós não temos o intuito de ajudar os Bnei Noach a se encontrarem, não é? A aumentarem essa grande família. Então, quando nós paramos e vamos ver aqui, o texto era muito, muito simples e parece tão longínquo, não é. Vamos perseguir a paz, né, para os inimigos. Vamos fazer o que Davi diz aqui. Vamos tentar uma vez, duas vezes, três vezes, não é? Não vamos desistir da paz. Quando na Ética do Sinai, do trabalho da Ética do Sinai, na playlist sobre o Tratado da Ética dos Pais, se você não assistiu, vai lá. Eu sou capaz aqui de colocar na tela final o primeiro vídeo, muito curto. Foi uma leitura que eu fiz do prefácio do livro, né? Do livro, feito pelo senhor Jairo Friedlin. Vou pegar aqui porque eu não vou ficar falando. Aqui, ó, o livraço, não é? O livraço aqui. Eu li no prefácio um texto muito maravilhoso, muito, muito bonito mesmo, do senhor Jairo Friedlin, que é da editora Sefer, mais um outro que agora eu não me lembro o nome. Um texto muito, muito lindo. É um vídeo de 4 minutos. Eu vou colocar aqui porque vale muito a pena para que nós entendamos quão é importante nós insistirmos pela paz. Se nós tivermos que lutar realmente por alguma coisa, que seja por Shalom. Por isso que Shalom também é entendido não só como um dos nomes de Hashem, mas entendido como não aquela paz onde não há guerra. Não significa não fazer guerra, mas lutar por essa paz também. Então esse foi, e tem tudo a ver com a gente, é isso que eu quis dizer, tem absolutamente tudo a ver com a gente. Nós precisamos pegar esses exemplos, esse ensinamento. O nosso dia 84 é para nós cair a ficha de que nem todo mundo que vai plantar a tamareira vai comer as tâmaras, mas nós queremos deixar tâmaras para os nossos filhos, para os nossos netos, para que esse foco dentro do judaísmo, que haja uma continuidade, né, de Bnei Noach pelo mundo. Hoje eu vou ler o Salmo 129. Eu vou ler o Salmo 129 e vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Coloque aqui embaixo se está fazendo sentido para você. Eu sei que o dia de hoje é mais uma coisa de casamenteiro, né? Mas o que você tem filhos, você tem parentes, ou você é uma pessoa que quer se casar com um Benoa porque você é uma Batenoa, com uma Batenoa porque você é um Benoa. Então é importante para você e para nós proliferarmos esse assunto tão maravilhoso que engraçado não, proliferarmos ou fechar a boca, ou guardar a língua, ou não fazer Lashon Hara. E as proibições. Então você comenta aí embaixo se você está querendo casar, se você já casou, se você tem pessoas aí que você quer ajudar a casar, se você... Um cântico de ascensão. Muito me afligiram desde minha juventude. Podes declará-lo, ó Israel. Muito me combateram desde a minha mocidade,
mas contra mim não prevaleceram. Como lavradores que aram a terra, abrindo profundos sulcos, feriram-me e quiseram-me imobilizar meus inimigos. Mas o Eterno é justo e cortou as cordas dos ímpios. Retrocedam humilhados os que odeiam de Sião. Sejam como a relva exposta nos telhados, que seca antes mesmo de florescer. Dela não quer o segador encher sua mão, nem buscá-la quer o atador de feixes. Os transeuntes não dirão como diante de belas flores, que seja sobre vós estendida a bênção do Eterno, em cujo nome vos abençoamos. Shalom a todos, um ótimo, ótimo, ótimo dia.